Muito bem, meu amigo e minha amiga. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência por você ter clicado para assistir esse vídeo. Espero que de alguma forma você possa ser ajudado por essa mensagem que eu preparei com muito carinho para todos vocês, tá bom? Eu estava meditando, pessoal, sobre aquela mesma situação, né, dos últimos vídeos que eu gravei, que fala sobre a apostasia dos últimos dias, que nós estamos presenciando esse fenômeno de muitas pessoas que estão abandonando a fé, deixando o caminho, deixando Deus, né, trocando a salvação, trocando a vida eterna com Deus por prazeres momentâneos, prazeres, sabe, transitórios dessa vida. E no livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 12, o, o autor, né, o Davi, ele fala o seguinte: o avisado, ele vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Aí no capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O que nós podemos entender com esses dois textos que eu acabei de ler? Quando a gente é avisado, é alertado que na frente, ali logo à frente, existe um perigo, algo que se a gente seguir por aquele caminho, a gente pode sofrer algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano, até mesmo morrer. Quando a gente está passando por um caminho, a gente vê uma placa: cuidado, ponte quebrada, ou cuidado, caminho sinuoso. Qual é a reação esperada de uma pessoa que observa este aviso e é prudente? O que ela tem que fazer? Se ela tiver de carro, no mínimo, ela tem que diminuir a velocidade para que ela consiga fazer a curva sem derrapar e sem sair da estrada. Se ela estiver caminhando, né, por um caminho e ela observar um aviso como esse, entendeu? Então ela vai procurar seguir por outro caminho. Ela vai evitar aquele caminho que diz que ali existe um perigo, e perigo de morte, perigo que ela pode perder a vida. Então, a mesma coisa se refere à nossa vida espiritual. Quando a gente é avisado por alguém, ou até mesmo pela sua própria consciência, que se você fizer algo, aquilo que você fizer no primeiro momento, você não vai sentir diferença alguma. Você vai até acalmar a sua consciência falando: não, isso aqui não é nada. Por exemplo, se você é uma pessoa que costuma fazer pequenas concessões para a sua carne, né? A queda, ela não acontece de uma hora para outra. Geralmente, se a gente for ver, pegar o testemunho das pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e hoje se encontram longe, afastadas, a gente pode notar uma característica em comum, que é o início do processo da queda. Como que acontece a queda? É exatamente dessa forma que eu acabei de falar para vocês. As pessoas ignoram os avisos, elas ignoram quando alguém chega para ela e dá um conselho para ela: ó, não vá por esse caminho, não faça isso, não vai ser bom para você. Mas a pessoa, ela se acha muito espiritual, ela fala consigo mesma: não, eu sou forte, eu sou de Deus, Deus é comigo, não vai acontecer nada comigo. Aí entra nesse outro versículo aqui, ó:
Provérbios 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então nós podemos ver isso acontecendo nos dias de hoje. As pessoas que hoje se encontram caídas, afastadas, sem forças até mesmo para se levantar, para voltar para Deus, elas um dia, por se acharem muito forte, muito espiritual, por se acharem muito especiais, elas ignoraram os avisos, ignoraram os conselhos, ignoraram até mesmo os avisos que a palavra de Deus ele nos oferece todas as vezes que a gente busca, que a gente procura. E até mesmo isso também foi um erro. Elas deixaram de buscar a Deus, elas deixaram suas mentes, sabe, serem dominadas pelas distrações, pelas preocupações, enfim, sobre tudo isso que a gente sempre bate na mesma tecla. A gente sempre fala a mesma coisa, mas infelizmente parece que quanto mais a gente fala, mais a gente testemunha, a gente presencia as pessoas cometendo exatamente o mesmo erro. E eu digo isso, meu amigo e minha amiga, com temor, porque se eu também não vigiar, eu também não estou livre disso. Porque Davi, que era Davi, um homem segundo o coração de Deus, também teve o seu momento de queda. Mas pela graça e misericórdia de Deus, ele conseguiu retornar, ele conseguiu se levantar, ele conseguiu, sabe, voltar como ele era antes. Ao contrário de Saul, o antecessor dele. Saul não conseguiu encontrar o caminho de volta, não conseguiu encontrar o caminho do arrependimento e teve um fim muito triste. Para um homem que chegou a profetizar com os profetas, um homem que venceu muitas batalhas, que lutou, pelejou pelo povo, venceu muitas coisas, infelizmente, porque ele ignorou os avisos, ignorou, a palavra de Deus, ele veio a perecer, e de uma forma muito triste. E nós temos presenciado, infelizmente, nos dias de hoje, isso acontecendo não uma nem duas, mas com muitas pessoas, muitas almas que estão se perdendo, meu amigo e minha amiga. E Deus faz um apelo, não eu. Deus está apenas usando esse vaso de barro aqui, mas ele faz um apelo para você que está nesse processo, você que está ignorando os avisos, os alertas, você está, sabe, deixando com que o orgulho, a arrogância domine você e você está seguindo em frente no seu caminho, Você fala, mas se eu mentir aqui não vai fazer mal não, depois eu peço perdão. Mas essa mentirinha não vai fazer nada, não vai fazer mal para ninguém. Se eu tomar um pouquinho, um golinho assim de bebida não vai fazer mal não. Se eu for ali num evento, numa festa ali com os meus amigos, não vai ter nada não. Mas se eu der uma olhadinha de leve nessa foto, nesse site, nesse site pornográfico, não, isso aqui não tem nada a ver não. Vou até apimentar meu casamento, meu relacionamento. Meu amigo, é exatamente isso que o diabo propõe. Essa é a proposta do diabo. Não, pode comer desse fruto, não vai. É certo que você não vai morrer. Não vai acontecer nada não. O diabo ele vem com essa mentira, porque o interesse, o objetivo dele é tomar de você a sua coroa, fazer com que o seu nome seja apagado do livro da vida. E só você pode reverter este processo de queda. Você é o único que pode, sabe, parar para meditar, para pensar e tomar uma decisão, uma atitude de largar, de abandonar
esse erro que você está cometendo, esse pecado, esse distanciamento, só você pode interromper isso. Deus, ele está fazendo, fez e continuará fazendo a parte dele. Mas se você escolher, se você optar, se você prosseguir, como diz no livro de Provérbios, o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples se passa adiante e sofre a pena, vai acontecer com você também. Você vai passar adiante, vai continuar no seu erro e vai sofrer a pena, porque o salário do pecado é a morte. E tudo que nós fazemos neste mundo, nessa vida, tem as suas consequências. No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e precede a honra, vai a humildade. E procedendo a honra, vai a humildade. A humildade precede a honra. Está aqui o segredo para que você possa interromper o processo de queda. Seja humilde, que Deus vai te honrar. Volte à prática das primeiras obras. Volte a dizer não para a sua carne. Volte a manter uma comunhão íntima com Deus, que Ele está de prontidão, só esperando a sua atitude, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu agradeço pela sua atenção. Que Deus te abençoe.